Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós vamos estudar a aula 57, Língua Portuguesa, para o 8º ano. Para a aula de hoje, você vai precisar ter em mãos os seguintes materiais: o seu caderno de língua portuguesa, a caneta, o lápis, borracha e o apontador. Será preciso que você faça as anotações referentes ao conteúdo que nós estudaremos hoje. E o assunto da aula de hoje é o estudo de um gênero textual, que é o poema. Tenho certeza que você conhece este gênero de texto, só não conhece as suas especificidades. Tem muitas coisas que a gente vai hoje aprender a respeito da estrutura deste tipo de texto. Os objetivos propostos para a nossa aula são os seguintes: reconhecer as características que compõem o gênero poema e ler e interpretar textos deste gênero. Bom, eu começo então com um poema para vocês. Vamos lá, a leitura? Poesia é brincar com as palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Este poema, então, é do autor José Paulo Paes. Gostaram do poema? Muito bonito, né? Muito lindo. Fala em brincar com as palavras. Que é o que a gente faz dentro deste gênero. A gente pode brincar com as palavras. Então, o poema é um texto literário composto de versos. Esses versos, eles podem ou não conter rimas. Não necessariamente, A rima não é algo obrigatório, Não é necessário ter. Mas se tiver, o poema fica um pouquinho mais musical, Então, diferentemente dos textos escritos em prosa, a prosa é o tipo de texto corrido, organizado em parágrafos, que a gente aproveita a linha do começo até o fim da folha. O poema, ele é organizado de uma forma diferente, Ele é escrito em versos e estes versos se agrupam em estrofes, que são aqueles pequenos pedacinhos que vão formando a composição deste tipo de texto. Os principais elementos, então, que compõem este gênero de texto são o verso, a métrica, a estrofe, a rima e também o ritmo. A gente vai falar nesta aula de hoje um pouquinho de cada um destes elementos composicionais do gênero poema. Bom, começando então com o verso, O verso, para a gente identificar, corresponde a cada linha do poema. Então, cada linha é um verso. E nós temos, então, alguns tipos de versos, Os versos regulares são versos que apresentam um mesmo tamanho, Uma regularidade métrica. Eles vão ter a mesma medida. Os versos livres, que são aqueles que possuem medidas diferentes, ou seja, eles são irregulares. Então, eu posso ter um verso mais longo, posso ter um verso mais curto, depois, novamente, um mais longo, um mais curto, Eles são livres. E também temos os versos brancos, ou chamados de versos soltos, Que são aqueles que não apresentam nenhum esquema de rima, No entanto, podem apresentar métrica, quer dizer, ele pode ter uma regularidade no tamanho, Ter métrica, mas não necessariamente ter rima. Então, quando os versos não possuem rimas, a gente chama de versos brancos. Muito bem, então isso é quanto à estrutura dos versos. E não esqueça que cada linha do poema corresponde
a um verso, ok? Muito bem, vamos falar um pouquinho de métrica. O que vem a ser a métrica, né? Então, a métrica, ela representa exatamente a medida dos versos, tá? E aí nós vamos ter vários tipos de métricas. Então, isso é em relação à quantidade de sílabas poéticas que possui cada verso, ou a quantidade de sílabas métricas, tá? Então, como que se organiza isso, né? Nós temos ali, desde poemas com uma sílaba poética, que seria um verso chamado de monossílabo. Isso vai acontecer com versos formados geralmente por apenas uma palavra, o que é possível, né? Dissílabo, quando ele tiver duas sílabas poéticas, um trissílabo com 3 sílabas poéticas, um tetrassílabo com 4 sílabas poéticas. Tá? Não para por aí, a gente já vai ver o próximo ali, porque essa nomenclatura continua. Aqui o que eu quero que vocês entendam é que isso diz respeito ao tamanho dos versos, tá? Então, quanto menos sílabas poéticas tiver um verso, menor ele vai ser. Então, para ele ser um verso monossílabo, é porque provavelmente tem apenas uma palavra lá, né? Uma palavra formando o verso. Aí o dissílabo já vai aumentando um pouquinho, trissílabo, tetrassílabo e assim por diante. Então, quanto menor a quantidade de sílabas, menor também é o verso, é o tamanho da linha do poema. Temos lá, então, agora do 5 até o 10, né? Pentassílabo com 5 sílabas poéticas, hexassílabo quando ele tiver 6 sílabas poéticas, heptassílabo com 7 sílabas poéticas, octossílabo quando ele tiver 8 sílabas poéticas, eneassílabo com 9, decassílabo, que é uma forma bem comum, né, da gente encontrar poemas com versos decassílabos, que são versos de 10 sílabas, endecassílabo com 11 e dodecassílabo com 12 sílabas poéticas. Então, você já pode imaginar que a partir do 10, né, o verso ele é bem longo, ele é bem extenso, né, ele é bem comprido, porque quanto maior o número de sílabas poéticas, maior vai ser a linha deste verso, tá? Muito bem, pessoal. Então, olha só, aqui eu trouxe para vocês um exemplo, né, apenas uma estrofe, né, do poema Para Todos, do Chico Buarque. Este poema, ele foi escrito em redondilha maior, tá? O que é a redondilha maior? É também uma nomenclatura que a gente utiliza para se referir aos versos de 7 sílabas poéticas. Então, eu uso essa nomenclatura, né? Redondilha maior. Vamos ler essa estrofe, então, do poema Para Todos? O meu pai era paulista, meu avô pernambucano. O meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Então, assim, ó, você vai observar, né, nessa estrofe que a professora trouxe aí, a regularidade dos versos, ou seja, o mesmo tamanho, né? Se a gente observar, todos os versos, eles possuem uma regularidade, ou seja, eles apresentam um tamanho regular, né? Eu não tenho um mais comprido, outro mais curto. Eles são do mesmo tamanho. E estes versos, eles possuem 7 sílabas métricas, que a gente chama de redondilha maior, né? Que é a nomenclatura que a gente usa para se referir às 7 sílabas poéticas, tá? O que vai acontecer? Nós vamos ter uma aula específica onde nós iremos estudar somente a metrificação, que é onde eu vou ensinar a vocês como que a gente conta o número de sílabas poéticas. Hoje, nessa aula, você está conhecendo, então, que a métrica faz parte, né, da estrutura do poema e que a contagem dessas sílabas, ela vai determinar o tamanho do verso, né? Então, os versos eles vão ser regulares quando eles tiverem metrificação, tá? Então, é bem importante
né, essa aula sobre isso. Hoje nós não precisamos ir além, né, desta parte, porque eu vou fazer uma aula só para ensinar a contar o número de sílabas métricas. Ok, pessoal? Então vamos adiante. Vamos falar agora da estrofe. A estrofe, ela representa o conjunto de versos, tá? Então, de acordo com o agrupamento, né, destes versos, vão se formando as estrofes. E as estrofes, elas também recebem nomes, né, de acordo com o número de versos que elas possuem. Então, eu chamo de monóstico quando a estrofe possuir apenas um verso. Dístico, quando tiver 2 versos. Terceto, quando a estrofe for composta de 3 versos. Quadra ou quarteto, quando for de 4 versos, né? Temos também a quintilha, com 5 versos, a sextilha, com 6 versos, a septilha, com 7 versos, oitava, quando tiver 8 versos na estrofe, nona com 9 versos e décima com 10 versos, né? Então, tem essas nomenclaturas aí que a gente utiliza para se referir à quantidade de versos que possui uma estrofe, né? Então, voltando um pouquinho aqui nesta estrofe, né, do poema do Chico Buarque, aqui é uma estrofe do poema, tá? Então, ela tem 2, 4, tem 6 versos, né? É um pedacinho, é um fragmento lá do poema. Então, eu vou dizer que é uma cestilha, ó, com 6 versos, é uma cestilha, ok? Vamos falar agora um pouquinho das rimas. As rimas, elas estão associadas à sonoridade dos poemas e acontece com a aproximação sonora de palavras ou expressões que possuem um som igual ou um som semelhante, né? Como eu já falei, nós podemos ter sim poemas que não rimam. E quando eles não rimam, a gente diz que os versos são brancos, né? Mas boa parte aí dos poemas possuem rimas, né? Aproximação de palavras com o mesmo som. Vamos agora ler este poema aqui, que é um poema com rima, um poema muito lindo, né, do poeta português Luís Vaz de Camões. Então aqui a professora também trouxe um fragmento deste poema. O poema ele ainda tem uma partezinha, né, a mais. Então quando a professora coloca, né, esses colchetezinhos ali com o sinal de reticências, quer dizer que tem continuidade. Então eu trouxe um fragmento e nós vamos observar as rimas. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder, né? Então, observem lá, né, que eu destaquei de cor verde, que a gente pode chamar de rima A, né, porque são palavras que possuem o mesmo som, a mesma terminação, que é ver, doer, querer, perder. E de cor azul, eu destaquei um outro jogo de rimas, que eu posso chamar de rima B, que é o sente, descontente, gente, contente, né? Então aqui as rimas apareceram aonde? Lá no finalzinho de cada verso, que é onde elas costumam aparecer, né? Então essas rimas estão lá no final dos versos. Vamos agora ler um poema sem rima, né? Ele tem a mesma beleza, né? Ele não deixa de ser belo porque não tem rima. Então este poema aqui, que também é um fragmento, né? Porque ali, ó, tem ali a continuidade dele. Então chama-se O Sonho, da Clarice Lispector. Sonhe com aquilo que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só se tem uma chance de fazer aquilo que quer. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce
dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz. Então a gente observa aqui nessa construção da Clarice Lispector que nós temos 2, 4, 6, 8 versos nessa estrofe aqui. Não tem regularidade os versos, porque eu tenho um bem comprido, aqui novamente um bem comprido, depois eu tenho 2 mais curtos, que não são do mesmo tamanho que os 2 primeiros, então aqui não tem métrica, tem ausência de sílabas poéticas, também não possui rima, mas tem aí uma mensagem muito bonita, Voltando um pouquinho neste poema aqui com rima, você já vai observar que existe uma regularidade métrica, Os versos, eles são do mesmo tamanho, E também tem as rimas. Vamos falar agora um pouquinho do ritmo do poema. Então, o ritmo, ele tem a ver justamente com a sonoridade, com a musicalidade presente nos poemas. Quanto mais sonoro, quanto mais musical ele for, mais ritmo ele vai ter. Então, é um elemento bem importante dentro da estrutura deste gênero chamado poema, E ele é produzido intencionalmente de acordo com as palavras que são escolhidas pelo escritor. Então, o escritor ele pode colocar palavras lá para dar uma rima, para deixar aquilo mais musical e na hora de fazer a leitura ter um certo ritmo, O chamado ritmo poético. Vamos então aqui ler um exemplo de poema com ritmo. Trata-se de um trecho, também um fragmento, de um poema chamado Ijucapirama, do poeta Gonçalves Dias. Você vai observar que durante a leitura da professora, você pode observar essa questão do ritmo, da cadência, da sonoridade. As rimas contribuem muito também para este ritmo. Então, enquanto eu faço a leitura, você vai ter a impressão de que eu estou quase que cantando o poema. Então, vamos lá. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo tupi, da tribo pujante, que agora anda errante, por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Então, essas rimas todas, elas vão contribuindo para o ritmo na hora da leitura. Também, um fator bem importante aqui para o ritmo deste poema é o tamanho destes versos. Então, aqui nós temos versos formados por 5 sílabas poéticas que a gente chama de redondilha menor. Então, isso a gente vai aprofundar, como eu falei para vocês, numa aula só de metrificação. Mas os versos são curtos, Não são versos longos, o que facilita a leitura com musicalidade, com ritmo, Então, o ritmo é uma parte bem importante, que está associada à sonoridade e à musicalidade do poema. Recursos estilísticos poéticos que são utilizados, então, dentro dos textos poéticos, Bom, as figuras de linguagem certamente são os recursos estilísticos que são mais utilizados nas poesias. Por quê? Porque as figuras de linguagem, elas garantem uma maior expressividade para os textos. Então, nós temos ali algumas figuras que mais aparecem nos textos poéticos. A metáfora, a antítese, a sinestesia, a hipérbole, a prosopopeia, a anáfora, a aliteração, paronomásia, assonância, onomatopeia. Então, assim, algumas figuras de linguagem a gente já estudou e continuaremos estudando outras mais. Porque nos textos literários, essas figuras sempre estão presentes. Aquele poema, que eu comecei lá falando para vocês, do amor é fogo que arde sem se ver. Nós temos lá uma metáfora, porque está dizendo que o amor é fogo. Então, está comparando o amor com o fogo.
Então, a linguagem poética, ela é extremamente figurada, né? Se faz uso aí de vários recursos que são as figuras de linguagem. Vamos observar então aqui num trecho também, né, num fragmento do poema Recordação, da Cecília Meirelles, e nós vamos observar que neste poema tem sinestesia. A sinestesia é uma figura de linguagem que nós já estudamos, né? É aquela que mistura sensações relacionadas aos 5 sentidos humanos. Quais são mesmo os 5 sentidos? O tato, a audição, o olfato, o paladar e a visão. Então vamos observar aqui nesta estrofe a presença da sinestesia. Agora, o cheiro áspero das flores leva-me os olhos por dentro de suas pétalas. Eram assim teus cabelos, tuas pestanas eram assim, finas e curvas. Então lá no cheiro áspero, né, nós temos ali a mistura de 2 sensações. O cheiro, que é o olfato, e o áspero, que é o tato, né, que eu consigo sentir tocando. Também temos na palavra olhos, que a professora destacou de outra cor, a presença, né, da visão, ok? Então, é mais uma figura de linguagem que vai aparecer bastante nos poemas, né? A sinestesia. Vamos conhecer agora a diferença entre poema e poesia, porque certamente vocês sabem que existe, né, tanto a palavra poema quanto a palavra poesia, e você já deve ter se questionado qual é o correto, quando que a gente usa uma nomenclatura e quando que a gente usa outra. Elas parecem ser sinônimos, né? Mas elas não são sinônimos, elas têm as suas diferenças. Então, poema, eu vou me referir com a palavra poema quando eu estiver me referindo ao gênero literário, que é composto por versos e estrofes, rimas, metrificação e tudo mais, né? Então, eu estou falando do quê? Do gênero. O nome deste tipo de texto é poema, ok? E já a poesia pode se referir a qualquer produção artística que provoca emoções, que desperta algum tipo de sentimento nas pessoas, né? Então, eu digo que tem poesia. Por quê? Porque tem algo que desperta a minha emoção, o meu sentimento, tá? Então, dessa forma, a gente pode dizer que um poema tem poesia, né? O poema, estrutura, tipo de texto, a poesia, o conteúdo contido nele, os sentimentos, as emoções que vão acabar sendo reveladas, né, neste tipo de texto, ok? Então, essa é a diferença de poema e poesia. Muito bem, pessoal, então agora nós vamos aos exercícios desta aula. Vai ter lá uns poeminhas para você ler, interpretar, né? Pensar um pouco nisso tudo que nós conversamos hoje. Muito obrigada pela sua atenção e nós nos vemos nas próximas aulas. Até mais!